Todos que nos acompanham, essa norma que entra em vigor no dia 26 de maio, mas até lá as empresas precisam se preparar. Conversar agora com o advogado trabalhista Alberto Nemer. Doutor, obrigado pela participação, bom dia. Até o dia 26 de maio, o que essas empresas precisam fazer? Bom dia Fabiola, bom dia Mário, telespectadores do Bom Dia Espírito Santo. A partir do dia 26 de maio, a norma regulamentadora número 1, que foi editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vai obrigar as empresas, a avaliar os seus riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ou seja, a partir do dia 26. Até o dia 26, ou seja, até hoje, até o dia 26, teoricamente nada tem que ser feito, somente a partir do dia 26. Mas já é importante que elas se preparem para que no dia 26, quando essa norma regulamentadora estiver em vigor, elas já estejam preparadas para um ambiente de trabalhos que combate esses riscos psicossociais. O que é isso na prática? Por exemplo, as empresas vão ter que estar preparadas para atuar no ambiente para evitar jornadas excedentes, tem que ter um ambiente onde se combate o assédio moral, o assédio sexual, e também tem um tema muito importante que é inovador para combater a ausência de autonomia. O que é isso? Que às vezes um funcionário tem um certo cargo e uma autonomia que às vezes não é lhe dada por conta daquele cargo. Ou seja, teoricamente ele é um gerente, mas não pode exercer a função de gerente. E isso é um caso de risco psicossocial também. Então, tudo isso, no final das contas, é para combater o burnout, aquela doença que pode ser por excesso de estresse ou tudo isso que eu disse no ambiente de trabalho. Doutor, acúmulo de função, receber mensagens ou ligações fora do seu horário, isso também inclui dentro desse trabalho psicossocial? Não diretamente, mas indiretamente pode ser uma consequência. Por quê? O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável. E, como a gente diz, toda pessoa, todo ser humano, inclusive, especialmente o trabalhador, ele tem o direito de desconectar. E, às vezes, você recebendo mensagens de WhatsApp fora do seu horário de trabalho, aquilo pode trazer uma ansiedade, pode trazer um estresse, que pode, assim, desaguar no burnout. Então, a empresa tem, sim, que combater essas questões, obviamente ressalvando as questões de urgências e emergências. Doutor, agora vamos na prática também a partir do dia 26. Como o senhor disse que as empresas precisam se preparar de certo modo até no dia 26, em diante já começa a valer. Quando começar a valer, o que essa empresa na prática tem que fazer também? É passar por palestras, contratar profissionais de fora? O que de fato tem que fazer para mudar todo o ambiente? Pergunta excelente. Primeira informação que a gente precisa dar para quem nos acompanha aqui, que não há obrigatoriedade de você contratar um profissional, por exemplo, um psicólogo. As empresas não precisam ter um psicólogo à disposição. Mas, para se adequar a essa norma regulamentadora, ela vai ter que ter um custo de ter uma consultoria, para que essa consultoria possa identificar eventuais riscos na empresa, seja de assédio, seja de excesso de jornada, ou isso tudo que a gente falou aqui, e traçar um trabalho, para que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável, seja um ambiente onde o trabalhador sinta prazer de trabalhar, e não aquele ambiente carregado, às vezes, de assédio moral, sexual, algo nesse sentido. Obviamente, isso tudo gera custo, para a empresa. Sem dúvida. Uma crítica que eu tenho a essa norma regulamentadora é que ela abrange todas as empresas. Aquela que tem um funcionário, 2 funcionários, até 10 mil, 20 mil funcionários. Então, botar todo mundo no mesmo pacote, é ruim. Então, a gente precisava ter uma norma mais criteriosa que diferencia essas empresas, porque eu não posso impor um custo desse, por exemplo, para o micro, pequeno empreendedor, da mesma forma, uma empresa de 20 mil empregados. Agora, doutor, tudo bem, tem a norma, as empresas precisam se adequar, mas quem é que vai fiscalizar isso tudo? Porque são muitas empresas. Hoje são mais de 4,5 milhões de estabelecimentos que empregam pessoas, ou seja, que vão ter que se adequar a essa norma. E, obviamente, quem deve fiscalizar seria o Ministério do Trabalho e de Emprego por meio dos seus auditores fiscais. Mas eles não têm braço para isso, para fiscalizar. Então, vai funcionar por meio de denúncias. Eu acredito que o Ministério do Trabalho e Emprego também vai fazer algumas abordagens pontuais,
Mas também, além das denúncias, né, os sindicatos têm um papel muito importante nessa fiscalização, não só na fiscalização, mas também na colaboração de identificar ambientes, às vezes, ruins, que possam trazer riscos psicossociais, para sugerir melhorias às empresas, fazer um trabalho colaborativo. E, além disso, também o Ministério Público do Trabalho, que tem um papel essencial nessa fiscalização. Certo, doutor, só para a gente finalizar, então, a empresa que não se adequar, os auditores fiscais pegarem em flagra, o que ela pode aí, pagar de multa? Olha, as empresas que não se adequarem a partir do dia 26 de maio já correm o risco de sofrer multas, né? Os auditores vão lá, vão identificar e vão multar. O valor vai variar de acordo com o porte, de acordo com o risco da empresa, né, o tipo de risco, enfim, não há um valor fixo, mas ele varia, mas todas essas empresas que nós dissemos aqui, que a partir que emprega de um funcionário, tem esse risco. Então é importante se adequar, buscar até às vezes o sindicato patronal, para que pode ser que eles façam algum movimento, né, de ajudar, baratear essas consultorias ou dar uma orientação melhor para que essas empresas evitem tomar essas multas. Certo, doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui, esclarecimentos aqui no Bom Dia Espírito Santo. Volto com vocês. Obrigada, Cristian Miranda e também o advogado Alberto Nemer. O julgamento contra a mineradora BHP na Justiça